Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 16, Marcos 8, do versículo 11 ao 38, Marcos 9, só o versículo 1, e Lucas 9, do versículo 18 ao 27. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a própria vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Marcos 8, do versículo 11 ao 38. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. A confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 9, versículo 1. E acrescentou: Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Lucas 9, do versículo 18 ao 27. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. E começamos ali falando sobre Mateus 16, né? Onde também englobou vários assuntos que a gente leu em outros evangelhos. Então, ali no início de Mateus 16, a gente fala sobre os líderes religiosos, né, clamarem por um sinal milagroso ali, né, que a gente também leu em Marcos 8, do versículo 11 ao 13, né? E aqui, gente, Em Marcos só deu uma passadinha, né? Só é, foi rapidinho. exatamente. Em Mateus, ele ainda até, por mais que é pequenininho, né, que foi do versículo 1 ao 4, ele falou um pouco mais do que em Marcos. Mas aqui a gente viu que o povo estava querendo sinais, né? Ali já a gente já viu que passou-se já bastante coisas do Novo Testamento aqui. Então Jesus já fez muitas coisas, já fez, vamos dizer assim, muitos sinais milagrosos, mas eles queriam sinais ali para eles. Só que Jesus sabe do coração, né? Assim como a gente sempre vem falando em vários episódios, Jesus conhece o nosso coração, a intenção do coração e sabia que o que eles queriam não era sinal milagroso para acreditar, porque se fosse isso, ele já tinha tido vários, né? Eles queriam. É legal da gente entender que eram os fariseus e saduceus, eram as pessoas que sabiam da escritura, né? Eu acho legal só de contextualizar isso, porque assim, quando é uma pessoa, gente, que não conhece de Deus, não sabe do passado, não sabe das coisas que o povo de Israel já tinha vivido, para mim é outra visão. Ele tem ali, né, tipo assim, realmente aquele totalmente incrédulo, né, que, para um exemplo, ele é ateu. Ele chega ali e fala assim: Senhor, se o Senhor é mesmo filho de Deus, né, me dê um sinal, me mostre alguma coisa. Eu acho que nesse momento, né, a gente vê mais ou menos Jesus Cristo agindo assim com outras pessoas, mostrando milagres, né, dando sinais. Agora, no entanto, a gente tá falando de fariseus e saduceus. É aquele tipo assim, pô, ele é de dentro de casa, né? Por que que esse tipo de pessoa tá pedindo ainda um sinal milagroso, né? E essas pessoas já sabiam de vários sinais que Jesus já tinha dado, né? Exatamente. E quando a gente relembra ali, né, sobre essa série do The Chosen, a gente sabe que eles não queriam sinais para acreditar, mas sim
algo para incriminar Jesus, né? Então não era de um bom coração. Então por isso que Jesus até coloca, uai, vocês conseguem decifrar como que vai ser o tempo olhando para o céu, né? Vocês olham e falam assim, nossa, tá um tempo fechado, vai chover, ou tá um tempo aberto, nossa, hoje não tem chuva. Então, assim, coisas óbvias, né? E como vocês ali de dentro da casa do Pai, vamos dizer assim, né, fariseus e saduceus, assim como o Geiso falou, não sabem decifrar sinais dos céus, né? Então, se vocês não são capazes disso, vocês não vão ter mais nenhum sinal milagroso. O único que vocês tiveram foi ali de Jonas, que foi no Antigo Testamento que a gente já leu. Então, a gente vê sobre esse episódio aí de eles quererem sinais milagrosos, mas não para crer em Jesus, né? Mas sim para incriminá-lo. E depois nós lemos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em Marcos, ele ainda fala o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, né? Essa parte, ela ainda está vinculado, né? E só é legal da gente entender com essa leitura anterior que a Sayuri acabou de explicar. Então, até termina ali a leitura falando que então Jesus os deixou e retirou-se. E daí fala ali que ele foi ao outro lado, né? Jesus com seus discípulos foram para o outro lado do mar. Então é legal da gente entender que tá a continuação, aqui é uma história que está continuando, né? E quando chega ali do outro lado, né, os discípulos viram que eles não tinham pão. Em Marcos, inclusive, fala que eles viram que só tinha um pão que estava no barco, né? Então, tinham só aquela quantidade. E daí, ali, Jesus já vira para eles, né? Fala assim, disse-lhe Jesus. Então, eles viram que não tinha nenhum pão. Jesus vira e fala, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E daí, gente, a discussão era sobre pão. Jesus vira e fala sobre fermento. Na cabeça dos discípulos, falou: pronto, Jesus já deu, né, uma cutucada aqui na gente, né? Tipo assim, ó, cuidado com os fermentos, né? Tipo, vocês esqueceram o pão. Na cabeça deles já começou aquilo ali. Até fala, né? Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Tipo, Jesus deu essa cutucada na gente sobre o fermento porque nós esquecemos do pão, né? E é legal, né, da gente entender que nessa leitura, gente, já passou muitas coisas. Inclusive, Jesus já falou também sobre ser o fermento, né? Ele ser o fermento. Quando ele fala lá, que a gente já discutiu, que o fermento é aquela pouca quantidade que você põe numa massa, mas que é essencial para a massa crescer, né? Ele fala até que o reino dos céus é como um fermento, né? Que você põe um pouquinho, é uma colherzinha que você coloca, mas aquilo faz o bolo ou o pão ser do tamanho que ele é, né? Então, quando a gente vê uma massa de pão, vê aquele negocinho, dá para fazer tantos pães grandes, ele fala, né, que o reino dos céus é como um fermento. E aqui ele está trazendo assim, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E ali, nessa continuação, né, nessa discussão que os discípulos também estavam tendo ali, daí Jesus pega, vira para eles e fala, né, aqui em Mateus fala, homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? E daí, aqui eu acho muito legal, porque ele fala, Jesus traz uma visão carnal para eles. É tipo assim, olha, primeiro que eu não estava nem falando sobre a falta de pão, mas vamos lá. Vamos levar em consideração que vocês estão preocupados e discutindo porque não tem pão. Vocês acabaram recentemente, vamos dizer assim, acabaram de ver duas multiplicações de pães. Por que vocês ainda estão discutindo sobre não terem pães? Vocês não viram o que a gente já fez quando tinha 4 pães, né? Quando tinha 5 pães? Vocês não viram quanto que a gente pôde alimentar? Que a gente alimentou 5.000 pessoas? O que é um pão para 12, 13, 14 pessoas? Vamos dizer ali que era 12 discípulos, Jesus e talvez as mulheres, que aqui não é relatado. Mas o que era um pão para, vamos dizer, 15 pessoas? Se 5 pães já deu para 5.000 pessoas, 5.000 homens, né, em torno de 10.000 pessoas. Então, o que era isso? Então, eu acho legal que Jesus responde na dificuldade carnal que eles estavam tendo. Então, ele responde assim, homens de pequena fé, vocês não lembram disso que a gente passou? Mas, né, entretanto, o que eu estou falando com vocês não é sobre o pão.
é sim sobre o fermento, né? Sobre o fermento dos fariseus e saduceus, para vocês terem cuidado com o ensino, né, dos fariseus e saduceus. Eu vejo assim que logo depois que eles saem, né, dessa fala que dos fariseus e saduceus apertarem Jesus para um sinal, é como depois disso eles ainda chamam a atenção, Jesus chama a atenção dos seus discípulos falando: cuidado com o ensinamento, cuidado com que os fariseus e saduceus, né, e até Herodes vão colocar vocês à prova, falando: ah, se você é um discípulo de Jesus, então faça tal coisa ou mostre tal coisa. Então é nessa visão, né, que Jesus ele fala com os discípulos, trazendo essa reflexão para os discípulos de sempre estarem atentos, né, com que os mestres da lei tudo estariam falando e também estariam talvez ali pedindo prova, né, dos discípulos. Exatamente. Igual, pelo menos no meu, né? Ele coloca esse título como Jesus alerta contra o falso ensino, né? E depois a gente vai falar sobre Pedro afirmar que Jesus é o Messias. E a gente leu isso também em Marcos 8, do 27 ao 30, e em Lucas 9, do versículo 18 ao 20. Então aqui era uma caminhada, né, de Jesus e começa ele mesmo meio que questiona aos discípulos, né? O que, que o pessoal está falando, né? O que, que o povo diz do Filho do Homem? Aí ele fala, né? Ah, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos outros profetas. Ele, bacana, legal que estão falando isso, mas e vocês que me acompanham, que caminham comigo, o que vocês dizem que eu sou? E nesse momento é a hora que Pedro, né, que naquele momento ainda era Simão, é, vai à frente e fala: você é o Cristo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus reconhece e fala: olha, isso foi revelado para você, não por você, né? Mas pelo meu Pai. E ali ele começa a falar que era naquele momento, né? Que ele é trocado o nome. Então você vai se chamar Pedro, que é a pedra, né? Em você eu vou edificar a minha igreja. Então, a todo momento que a gente estava lendo o Novo Testamento, a gente já falava, esse é Simão Pedro. Mas até então não havia essa troca de nome, tá? Jesus não tinha nomeado ele como Pedro. Então é nesse momento onde ele reconhece e fala quem é Jesus, é que Jesus fala que ele vai ser Pedro, para ser a pedra fundamental ali onde vai ser instalada a igreja. E é legal da gente também observar que na leitura de Marcos e Lucas não consta, né, essa mudança do nome. Ele só vai estar em Mateus. Ambos, né, nos três evangelhos que a gente leu, consta sim que é Pedro quem fala, né, para Jesus que ele é o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Ali muda algumas palavras, mas é Pedro reconhecendo, é Pedro quem faz essa afirmação, né? Não dá pra gente saber exatamente por quê, né? Teria que perguntar quando chegar no céu para perguntar para Marcos e Lucas, né? Por que que não colocou? Mas uma das coisas é porque Mateus, gente, um das possíveis, né? É que o Evangelho de Mateus que é mais direcionado para os israelitas. Então Marcos e Lucas não direciona tanto. Então para Marcos e Lucas o público-alvo deles não entenderia essa parte que a Sayuri falou de colocar realmente Pedro ali como sendo a pedra fundamental da igreja que seria iniciado após, né, a morte e ressurreição de Cristo. Então esse, né, é um das opções mais plausíveis, né, por estar constando só aqui no livro de Mateus. E depois nós lemos, né, e por último aqui em Mateus, para terminar o capítulo de Mateus, foi Jesus prediz sua morte e ressurreição, que a gente leu em Marcos 8, do versículo 31 ao capítulo 9, versículo 1, e em Lucas 9, do versículo 22 ao 27. E aqui é muito legal quando você está lendo em Mateus, que quando você lê nos outros não faz muito sentido, mas aqui em Mateus casa muito bem, e eu acho interessante essa passagem, porque fala que Jesus. Então aqui fala que Jesus, depois de ter passado tudo isso, da confissão, dos fariseus, saduceus e tal ali, ele junta os seus discípulos
né, e fala de forma clara para os seus discípulos. Isso mostra tanto em Mateus, Marcos e Lucas que Jesus falou de forma clara. Precisava, era necessário que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E que ele sofreria, né, muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que ele sofreria essa perseguição. E é legal, assim, eu acho legal não, mas interessante de mostrar que Jesus já sabia que essa perseguição viria, né, dos líderes religiosos, viria da, vamos dizer assim, do próprio povo dele, do próprio povo de Israel, né? Então ele fala isso de forma muito clara. E aqui mostra, né, em Mateus, que Pedro chama ele à parte, isso também consta, eu acho que em Marcos e em Lucas, né? Chama ele à parte, e é legal de ver isso, gente, pelo menos no The Chosen também, que Pedro, ele tem muito essa função meio de líder, assim, quando alguma coisa meio que parece estranha, ele chama Jesus, assim, à parte, e fala, olha, Senhor, mas tal coisa, a gente não pode mudar isso, tal. Eu acho legal essa atitude dele, assim, de ter esse posicionamento, né? De tipo assim, peraí, eu tenho aqui a visão como sendo líder dos discípulos. Deixa eu apresentar alguma outra ideia ou alguma outra alternativa. Então eu acho isso legal. E daí ele chama Jesus, né? E fala ali, né? Senhor, nunca, né? Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E ali, imediatamente, Jesus vira, e em Marcos e Lucas mostra também que ele fala já para os discípulos. Então, estava num cantinho só ele e Pedro, só que a resposta de Jesus é mostrando para todos os discípulos, falando, né? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E o que que é interessante, gente? Porque logo anteriormente, né, logo antes, ali um tempinho antes, Jesus fala que Pedro é a pedra que edifica a igreja dele. Então o nome de Pedro vem, né, de Pedros, que era tipo assim, o masculino de pedras. E daí ele fala: Você é a pedra, a pedra fundamental para iniciar a minha igreja. E agora Jesus está chamando Pedro de ser uma pedra de tropeço e mandando ele se afastar. Então, assim, é legal só da gente analisar, gente, que não é assim que, nossa, Jesus ali falou assim, nossa, afasta de mim, Satanás está em você, Pedro. E agora em pouco era o Pai que estava em você, o Pai quem revelou para você quem eu sou, e agora é Satanás que está falando para você. Mas assim, eu acho interessante da gente ver no nosso caminhar também de vida. Muitas vezes nós podemos, em um momento, ter uma revelação do Espírito Santo, tá caminhando, né, ali com o Espírito Santo, agir conforme a vontade do Espírito Santo, e se não cuidarmos em um momento, de forma genuína, gente, aqui Pedro não está falando para Jesus, Jesus, vamos, sei lá, vamos matar todos os líderes religiosos, ou vamos, né, tipo, sei lá, fugir então, alguma coisa assim, mas Pedro ali de forma genuína tá só falando assim, Senhor, não, isso não te acontecerá. Não, não fale essas coisas. É tipo realmente preocupado, querendo tipo dar o teu bom, né, o bom senso ali, querendo o bem, né, de Jesus Cristo. E Jesus fala: "Não, afasta de mim, Satanás. Você tem um olho carnal, né, para as coisas humanas e não pensa nas coisas de Deus." Então, tipo assim, de forma às vezes genuína, de forma boa, a gente quer, né, falar alguma coisa, mas que não vem de Deus, né? Era necessário ali. Muitas vezes eu acho, não, eu vejo, né? Eu vejo que é engraçado nós, né, do nosso ser humano, evitar notícias ruins. Né? Quando fala assim, tal pessoa está sofrendo, ou você precisa sofrer por tal coisa, ou você vai passar por uma dificuldade, a gente evita, a gente fala, não, 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 porque Deus está comigo, isso não vai passar, ou nada disso vai acontecer. Então, é, é, é até assim contraditório quando a gente tem um embasamento bíblico, né? E Jesus fala, né? Eu vou ter que ser morto. E você fala, às vezes fala, não, não, não precisa passar por isso, né? E ele fala, mas é a vontade do Pai. Então é bacana da gente estar analisando toda essa parte aqui. E ainda termina ali, né? Jesus ainda explicando mais, né? Falando, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Aquele que
o que adianta, né? Ele até fala, o que adianta você ganhar tudo nesta terra e perder a sua alma ou perder a sua vida? Então é melhor que você perca, né? Sofra na terra, né? Se for para sofrer, vamos dizer assim, agora, entre você sofrer agora e sofrer na vida eterna, Jesus está falando, opte por sofrer agora e ganhar a sua vida eterna. Então, assim, só para concluir essa parte, né, gente, que eu acho só legal da gente entender. Essa fala de Jesus, né, para trás de mim, Satanás, é só legal, né, de deixar claro que Jesus não estava falando para Pedro que ele estava, exemplo, possesso com demônios, né, e que, nossa, precisava já fazer uma exortação ali e tirar Satanás que estava no corpo ali de Pedro. Mas era só para a gente ver, né, e chamar a atenção de que a fala ali de Pedro de fugir do propósito que Deus tinha para a vida de Jesus Cristo era sim uma atitude semelhante ao que Satanás desejava, né? Então, mesmo ali, Pedro, eu acho, sendo totalmente ingênuo e querendo o bom, né? Querendo que Jesus não passasse pelo sofrimento, era o que fugia totalmente, né? Dos planos e o que a gente, né? Nós também ganharíamos, né? Poderíamos ter essa graça e a misericórdia de Jesus através da crucificação e ressurreição. E depois nós lemos Marcos 8, né? Do versículo 11 ao 38, que inclusive termina ali, né? O versículo 38, lendo também Marcos 9, versículo 1, que é uma continuação. Então foi lido ali junto para terminar aquele tópico, né? Que fala Jesus prediz sua morte e ressurreição. E do 11 em diante, a gente começa lendo ali: os fariseus pedem um sinal, no qual a gente já explicou anteriormente. Depois a gente fala sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, que essa parte só que muda, que lá em Mateus fala dos fariseus e saduceus e aqui fala de Herodes, mas também que a gente já comentou. Depois, no versículo 22 ao 25, é bem curtinho, só falando sobre a cura de um cego em Betsaida, que ali fala novamente, né, que a gente até discutiu no episódio anterior, sobre Jesus, né, fazer a cura de um cego e novamente usando o cuspe, né, que é uma parte bem legal, na qual a gente já discutiu no episódio passado. Se você não viu, volta no episódio passado e veja lá. Mas aqui, né, esse homem estava cego, Jesus cospe, pega com os dedos e coloca no olho. E de cara, né, fala ali que o homem levanta os olhos, né, na primeira vez que Jesus faz isso, ele fala: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E, novamente, mais uma vez, Jesus coloca as mãos sobre os olhos do homem pela segunda vez. Então, seus olhos foram abertos, né? E aquele homem também foi curado da cegueira dele. E, mais uma vez, nós vemos Jesus mandando ele ir para casa, mas não entrando pelo povoado. O que é isso, né? A gente vê isso o tempo inteiro. Jesus ainda tentando evitar ao máximo que a fama dele, né, fosse espalhada. Então, quando aquele cego entrasse no povoado, ele era um cego, ele estaria vendo tudo. As pessoas estariam sabendo que aquele cego agora estaria vendo e todo mundo ia perguntar, mas tipo, o que aconteceu com você, o que se passou, tal. Então, por isso que Jesus fala: vá para a sua casa. No entanto, não entre no povoado, né? Depois nós falamos sobre a confissão de Pedro, que a gente também já leu em Mateus 16, aqui que fala, né, que Pedro, né, fala que Jesus era o Cristo, no entanto não tem a parte falando ali que o nome seria Pedro, né? E por último fala: Jesus prediz sua morte e ressurreição, que também a gente leu ali no finalzinho do Mateus 16, que foi até a nossa última explicação. E por último, né, o Gerson leu ali Lucas 9, do versículo 18 ao 27, que do 18 ao 20 fala sobre Pedro afirmar que Jesus é o Messias, que a gente também já comentou, e depois Jesus prediz a sua morte pela primeira vez, que sempre ele vai estar atrelado ali um ao outro, porque foi episódios bem subsequentes. E com isso, a gente finaliza, né, as nossas explicações da leitura do dia de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês.
As explicações do Novo Testamento estão sendo muito aglomeradas logo no início, porque sim, vários evangelhos repetem as histórias, tá, gente? Então, por isso que a gente não fica reexplicando, tá bom? Mas englobamos a explicação juntando esses evangelhos e complementando, não que um anula o outro, tá bom? E é isso, já te convido para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Tchau. Oiê, parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!